K2 é a segunda montanha mais alta do mundo, logo a seguir ao Monte Everest, com uma altura de 8.611 metros. É considerada a montanha acima dos 8.000 metros mais difícil de escalar e nunca foi escalada no inverno. Com este jogo, a tua equipa de escaladores está na sombra da montanha, a postos para conquistar a glória e a fama de chegar ao topo e sobreviver. Clima agreste, em constante mudança, trilhos traiçoeiros e a falta de oxigênio serão os teus mortais inimigos nesta perigosa expedição. Terás de planear cuidadosamente cada passo e usar ao máximo os dias de bom tempo para atingir o teu objetivo. Bem-vindo a K2. Então, o jogo K2 é constituído por um mapa que representa a montanha chamada K2, dividida em vários caminhos, trilhos, e em baixo temos o acampamento base. Temos também o manual de instruções, as placas que representam a saúde dos nossos alpinistas, cartas de jogo, marcadores que representam os alpinistas e tendas para eles se abrigarem, marcadores de clima, temos de inverno, e de verão. As cartas de jogo servem para comandarmos os movimentos dos nossos alpinistas. Se olharmos para o mapa, vemos que cada trilho é constituído por uma forma em círculo, ligada por umas cordas que representam os caminhos que os alpinistas têm que seguir. Também existem os números em cada uma das etapas. Estes números podem ser azuis, amarelos e vermelhos, e podem existir de vários tipos em cada um dos caminhos. O que é que querem dizer então estes números? Se observarmos as cartas, nas cartas temos no canto superior esquerdo números verdes, pode ser 1, 2, para subir, para descer, e temos números azuis. Portanto, se repararmos mais de perto, nos números azuis, temos por trás do número a forma de um pulmão, dos pulmões. Enquanto que nos números verdes temos as formas de pegadas. Portanto, o número verde vai ser para controlar o movimento e os números azuis para controlar a saúde dos alpinistas. Portanto, vamos simular a equipa vermelha. Neste caso, a saúde dos alpinistas, ou como se chama no jogo, a climatização, é representada por esta escala de valores. Se eu jogar uma carta de 1, azul, vou aumentar a saúde de um alpinista num valor. Se eu jogar uma carta verde com 1, quer dizer que eu vou poder movimentar-me uma casa. Neste caso, não temos aqui a indicação do valor do movimento. Quando não existe nada, quer dizer que o custo de passar desta casa para esta é 1. Portanto, teria que jogar uma carta com valor 1. Por exemplo, se quiser passar desta casa para esta, o valor de entrada na casa é 2. Se repararem por detrás de 2, temos então o símbolo das pegadas. Quer dizer que para entrar nesta casa, tenho que pagar o custo de 2. Portanto, teria, por exemplo, que jogar esta carta verde, com o valor de 1. E esta carta também, por exemplo, com o valor de 1. 1 mais 1, 2. Então, já poderia passar desta casa
para esta, que tem o valor de entrada 2. Estes números azuis querem dizer que, enquanto os alpinistas se mantiverem em casas que têm este símbolo, eles vão melhorar o seu nível de aclimatização no valor indicado, neste caso 1. Por exemplo, se eu tivesse os dois alpinistas nesta casa, eles iriam, os dois, melhorar então um valor de cada. Sendo que, sempre que estes valores diminuírem para o valor 1, aqui temos o símbolo dos pulmões a vermelho, eles vão morrer. Pronto. Neste jogo existe eliminação do jogador. Outros componentes, temos então as placas os marcadores de clima, temos os de inverno e os de verão. E como é que funciona? Portanto, temos este marcador preto. No início do jogo, colocamos as peças assim desta forma. No primeiro turno de jogo, este marcador indica-nos qual é o clima que está a acontecer neste momento. E temos que está bom tempo em todas as altitudes. Por exemplo, no final do primeiro turno, passávamos para o segundo turno, que corresponde ao segundo dia. E neste caso podemos ver esta faixa branca, que indica que desde os 6.000 metros até aos 8.000 metros, os jogadores têm a penalização de 1 ponto de aclimatização. Como é que nós vemos no mapa estas altitudes? Vemos que o acampamento base, se começarmos a subir, chegamos a esta linha que indica os 6.000 metros. Portanto, tudo o que estiver para baixo desta linha é menos de 6.000 metros. Tudo o que estiver para cima é mais do que 6.000 metros. Se, por exemplo, o clima nos indicar que existe uma penalização de 1 em climatização entre os 6.000 e os 7.000 metros, são todos os alpinistas que estão nesta faixa da montanha. Tudo o que estiver acima ou abaixo não é afetado. Existe também um marcador que marca quem é o primeiro jogador a jogar, que é esta picareta de gelo. Como é que se inicia o jogo? Portanto, cada jogador tem um baralho de cartas com a sua respectiva cor. Pronto, neste caso devia ser vermelho. Pronto, esta escolhi o verde. Então existe também um marcador do jogador que está a iniciar o turno, portanto o dia de escalada. No primeiro dia, quem inicia é o jogador mais novo, é o que diz nas regras, mas isso pode ser adaptado. E como é que iniciamos o jogo? Portanto, cada jogador tem um baralho da cor dos seus marcadores de alpinistas, neste caso o baralho vermelho, para alpinistas vermelhos. O baralho é, portanto, constituído por cartas verdes e azuis. No início do jogo é baralhado. Existe também uma carta opcional, que é a carta de salvação. Sempre que acontecer uma situação de perigo, ou uma vez que acontece a primeira situação de perigo, esta carta pode ser usada para salvar um alpinista, portanto, uma vez. Isto é considerado uma versão para jogadores iniciantes, uma versão mais fácil, mas é opcional. Portanto, no início do jogo, cada jogador, depois de baralhar o baralho, tira 6 cartas. 2. Tira 6 cartas. Destas 6 cartas, vai observá-las e vai escolher 3. Portanto, imaginemos que estamos no início do jogo. Vamos colocar então os peões de alpinistas. Temos 2 peões iguais e outros 2 iguais. Portanto, colocamos este
no acampamento base, o correspondente igual no corredor que marca o ponto mais alto em que os nossos escaladores já estiveram. Portanto, neste corredor, o marcador de escaladores nunca desce, só sobe. Portanto, porque marca o ponto mais alto em que já estivemos na montanha. Se repararmos, quanto mais nós subirmos, estes pontos que estão nestas bandeiras vão aumentando. Portanto, isto corresponde aos pontos de vitória no jogo. O cume vale 10 pontos e a base vale 1 ponto. Portanto, no final do jogo, adicionam-se os pontos de cada alpinista, de cada cor. Quem tiver mais pontos tem a vitória. O outro marcador de alpinista colocamos no acampamento base. Portanto, isto é uma equipa de alpinistas para cada cor. O outro fazemos a mesma coisa. As tendas colocamos junto das escalas da climatização. Então, no início nós necessitamos de nos movermos. Portanto, vamos escolher, em princípio, cartas de movimento. Portanto, podemos escolher 3 cartas. Portanto, imaginem que eu escolhi estas 3 cartas. As outras 3 cartas colocava-as à parte, mas não no baralho de onde as tirei. Coloco-as à parte, porque neste turno vou jogar estas 3. Estas ficam à parte, mas já sei quais são. E para o próximo turno vou tirar mais 3, que ainda não sei quais é que são, e vou juntá-las a estas 3. E vou escolher 3 para jogar. Portanto, eu posso sempre, quando faço o meu planeamento, sei quais são as cartas que vou jogar agora, e sei metade das cartas que vou ter disponíveis para jogar no próximo turno. Portanto, existe aqui uma forte componente de planeamento de estratégia. Também de sorte, porque não sabemos metade das cartas que vão sair. Portanto, no início do jogo, escolhemos 3 cartas, adicionamos as cartas que nos vão fazer mover os alpinistas, por exemplo, aqui 3, 5, 6. 6 pontos. Comparava com os outros alpinistas, e quem tiver mais pontos de movimento, de escalada, está a assumir um risco, porque está a subir a montanha muito rápido, está a assumir um risco. Então, tem que retirar um marcador de risco, que são estes marcadores aqui. Retira, mas de maneira sem ver, não é? Colocamos. Então, imaginem que estamos nesta situação no início do jogo, temos aqui a escala no 0. Portanto, vou mover os meus alpinistas. Tenho que descontar um. Imaginem, vou descontar um aqui. Portanto, fico com estas 2 cartas. Eu posso juntar 2 cartas, por exemplo, estes 2, e mover um dos alpinistas 5. 1, 2, 3, 4, 5. Assim. Então podia mover 1, 2, 3, 4, 5. Este aqui tem um custo de 2. Portanto, posso juntar o valor de 2 cartas para mover um alpinista. Não posso, por exemplo, dividir o valor das cartas, de uma carta, pelos 2 alpinistas. Isso não é permitido. Por exemplo, não posso usar aqui 2 para mover este, 1, 2, e o que sobra com este. Não posso. Portanto, mas posso, por exemplo, usar esta carta para um alpinista e esta carta para outro. Podia mover, por exemplo, este 3, 1, 2, 3. E este aqui, vou mover então outra carta de 2, 1, 2. Pronto, então terminava assim o meu movimento. Estas cartas foram usadas, este marcador de risco foi usado. Tinha que criar aqui um monte de cartas que já foram usadas à parte. Pronto.
repetia-se o mesmo para os outros jogadores, cada jogador joga à vez. No final do movimento, vamos à fase de clima. Portanto, como vimos há pouco, tínhamos o clima que estava a todas as altitudes, tínhamos um clima bom. Quer dizer que não existe penalização. Esta é a primeira etapa, é olharmos para a placa de clima. Como não existe nada, vamos para o sítio onde estão os alpinistas. Neste caso, tem uma valorização de 1 e aqui também um ponto positivo da climatização para cada um. Portanto, cada um ficava com 2 pontos da climatização. Quer dizer que no final do turno não estão no 1, quer dizer que sobrevivem. Sempre que o marcador recuar para 1, eles são eliminados do jogo. Pronto. Chegamos então à fase final, à fase de clima. A seguir, retirávamos mais 3 cartas, juntávamos 3 cartas a estas e escolhíamos, ficávamos com 6 aqui e escolhíamos 3 para jogar e reservávamos as 3 como fizemos anteriormente. Portanto, o turno é feito muito rapidamente. É a escolha das cartas, movimento, a climatização, fase de clima, novamente cartas. Portanto, o jogo na parte inicial parece muito fácil. Se apenas movermos os alpinistas e não tivermos em conta a climatização, se não elevarmos consideravelmente a climatização, no início vai correr tudo bem, não temos pontos negativos, todos estes pontos nos dão pontos na climatização, mas à medida que vamos subindo, cada vez é mais difícil entrar nas casas, cada vez tem um custo mais elevado, e em algumas mais para cima. Quase todas as casas têm pontos negativos da climatização. Portanto, vamos imaginar que este alpinista, por exemplo, estava aqui nesta casa. Só para entrar já tinha que pagar 3 pontos de movimento. E para permanecer nesta casa, na fase de clima, teria menos 2 da climatização. Portanto, se ele estivesse no 2, iria ser eliminado. Vamos imaginar que tínhamos alpinistas aqui com a climatização mais elevada e que, por exemplo, estávamos com o clima aqui. Portanto, só desta placa de clima tínhamos um ponto negativo da climatização, mais 2 pontos, então 2 mais 1, 3, já teríamos que ter 3 pontos de climatização. Portanto, temos uma escala, que é esta, para este alpinista, 1, 2, 3. Portanto, em cada turno que ele permanecer aqui, vai ter que reduzir 3 ou 2, mais o de clima, pode ser 1 ou 2 ou 3, portanto, ainda pode ser pior do que 1. Vamos ter que reduzir a climatização consideravelmente. Pronto, falta explicar então as tendas. A tenda pode ser montada numa casa, num caminho, no sítio onde ele estiver. E para montarmos a tenda temos que pagar o custo dessa casa. Por exemplo, imaginem que este alpinista queria montar aqui a tenda. Tinha que jogar pelo menos 3 pontos em cartas de movimento. Tinha que jogar 3 pontos para instalar a tenda. Imaginem que ele estava nesta casa e queria se deslocar para esta. Para entrar tinha que pagar 3 e se quisesse pôr a tenda no mesmo turno, tinha que pagar mais 3. Portanto, se já lá estiver, só paga o custo de entrada para montar a tenda. Se estiver a deslocar, paga o custo para entrar e depois paga esse custo outra vez para montar a tenda. E esta tenda fica neste sítio. Enquanto este alpinista estiver numa casa com a tenda da sua cor, fica imune a todos os pontos negativos e acumula um ponto positivo. Pronto, é assim basicamente que funcionam as tendas. Falta explicar ainda estes pontos, estes números que estão aqui, não são bem pontos, indicam que com 2 jogadores, a partir desta altitude, com 2 jogadores, só pode estar um alpinista em cada casa. Aqui só podemos ter um alpinista, não podemos ter 2 lá, só podemos ter um alpinista aqui.
Aqui a mesma coisa. Com 3 já podemos ter 2. Com 4 podemos ter 2. Com 5 podemos ter 2 se quisermos um jogo difícil. Ou 3 se quisermos um jogo mais fácil. Pronto, e cada altitude tem os seus limites de alpinistas. Podem estar simultaneamente em cada casa. E o jogo ainda vem, para além deste mapa, desta montanha, que é a versão de verão, tal como as placas de clima, também tem a versão de inverno, que é indicada por este símbolo e pelos desenhos, pela arte do mapa em si. Vê-se que tem aqui mais nuvens negras, que indicam inverno. E geralmente os caminhos são mais difíceis, têm mais pontos negativos, são mais difíceis de entrar. Existe também uma expansão para o jogo que chama-se Broad Peak. Tem também a versão de normal, em que temos que escalar esta montanha. Existem algumas alterações. Em vez de tendas, temos a possibilidade de escavar um buraco na neve que serve de abrigo. Mas esse abrigo não dura para sempre. Com o tempo vai-se deteriorando e temos que sair do abrigo ou fazer um novo. Portanto, não é como a tenda, que é constante. É um abrigo temporário. Tem ainda também outro mapa muito interessante em que temos que fazer a travessia da montanha de um lado ao outro. Temos um acampamento base no meio e existem 3 cumes. Aqui 1, 2 e 3. Portanto, cada alpinista vai atravessar a montanha e ao chegar ao cume, se for o primeiro recebe mais pontos, se for o segundo recebe menos, se for o terceiro recebe menos ainda. Portanto, temos 3 cumes e este cume dá mais pontos, este dá menos, mas se formos o primeiro a chegarmos aqui, temos mais pontos do que se formos o último a chegar ao mais difícil. Portanto, há aqui uma forte componente de estratégia também neste jogo, diferente dos outros. Pronto, e temos lá em cima então a escala que indica o ponto mais alto onde chegamos, tal como nos outros jogos, tal como esta aqui. Portanto, é um jogo bastante interessante, com alto nível de estratégia. Tem uma versão também para jogar solitário, em que tem uma escala de valores, conforme os pontos que nós obtivermos, indica-nos qual é a nossa categoria, se é turista, se é alpinista profissional, etc. Pronto, está assim então apresentado o jogo K2.